de ter a presença aqui em nossos estúdios da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a Regina Andreatta, da coordenadora e psicóloga do CREAS, a Carla Charlotte Ciolim, e da coordenadora do CRAS, a Natana Moreira, que estão aqui presentes no nosso estúdio para a gente dar amplitude a esse tema, a essa informação que no dia de hoje. E começamos com a Regina, para nos falar um pouquinho deste Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, ela que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Tupã-Ciretã. Regina, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem, Regina? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Mais uma vez, um agradecimento muito especial pela oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui colocando a nossa comunidade o real objetivo do nosso conselho. Falo em nome dos demais membros, que, como eu já falei várias vezes, o nosso conselho é composto por representantes governamental e da sociedade civil. Então, hoje nós estamos aqui com o apoio das coordenadoras do CRES e do CRAS para, mais uma vez, frisarmos o real objetivo do nosso conselho: fiscalizar as ações voltadas à pessoa idosa e zelar pelo cumprimento dos direitos que elas têm. E para isso, como eu já falei, vou repetir, a gente conta com o apoio incansável do CRES e do CRAS. Hoje nós falamos nesse dia especial, né, da conscientização, conscientizar as pessoas contra a violência, contra qualquer ato que venha a prejudicar os nossos idosos. E, inclusive, a gente participou durante essa semana de um seminário na capital, né, lá em Porto Alegre, de conscientização e envelhecimento na pauta das políticas públicas do Rio Grande do Sul. Foi um seminário organizado pela Unidade Especial das Políticas Públicas, pela Secretaria de Assistência Social do Estado e pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Tá? Esse seminário, assim, foi um momento fantástico. Por quê? Porque a gente contou com a presença do Dr. Alexandre Kalash, com a palestra Rio Grande do Sul face à Revolução da Longevidade. Ele foi, assim, perfeito em suas colocações e nos tocou bastante, nos sensibilizou o quanto nós somos importantes para promover essa longevidade, para que esta pessoa venha a envelhecer com qualidade de vida, buscando, acima de tudo, né, o bem-estar quanto à saúde, a convivência social, enfim, todos aqueles aspectos assim que levam a pessoa a envelhecer com saúde, sendo feliz em companhia das pessoas que ele quer bem. Também esse seminário ele foi disponibilizado pelo YouTube do SESC, porque houve uma imensa, assim, uma grande participação da comunidade de todo o estado do Rio Grande do Sul, e as vagas se extinguiram. Então, no momento que iniciou o seminário, eles disponibilizaram através do YouTube. Talvez ainda esteja disponível, né? Essa resposta não teria hoje. Então, eu acho assim que é um momento para a sociedade parar. Não é o dia 15 de junho, é o ano todo, para a gente repensar cada ação, cada palavra, cada gesto que possa realmente valorizar e motivar os nossos idosos. Então, a gente, enquanto conselho, só faz alguma coisa porque a gente conta com o apoio maravilhoso das equipes técnicas que hoje fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Social de Tupã-Ciretã. Somos muito gratos à nossa gestora da Secretaria, secretária Bárbara, e à administração municipal,
que não medem esforços para que esse trabalho se realize com eficiência no nosso município. E um dos grandes objetivos também do nosso conselho hoje é gerir e fiscalizar o Fundo Municipal do Idoso, que está disponibilizando agora o segundo edital dos recursos oriundos da nossa comunidade através do repasse na hora da declaração do imposto de renda. No ano passado, a gente já teve a felicidade de contemplar o lar Santa Rita de Cássia, e esse ano o edital está aberto para que possam fazer uso disso. Tens ideia de que volume de recursos teremos disponível? Hoje, exatamente, eu não tenho esse valor, mas... Aproximadamente? Provavelmente, antes de recebermos o repasse de 2023, nós já tínhamos mais de 300 mil reais. Quer dizer, deve ser acrescido ainda a mais alguns Com valores certeza. aí com relação a isso. Em comparação de 21 para 22, houve um acréscimo em torno de 200% do valor. Que legal. arrecadado. As pessoas estão se conscientizando que pode fazer isso, né? Sem nenhum custo. É um pequeno trabalho a mais que os escritórios de contabilidade fazem de boa vontade, né? E disponibilizam o recurso para o nosso Conselho Municipal do Idoso aqui de Tupanciretã, que a Regina é presidente e que está aqui falando em nome dele. Regina, como é que funciona o Conselho? Ele tem reuniões mensais? Qual é a rotina dos conselheiros? As nossas reuniões ordinárias são bimestrais, mas sempre que necessário a gente convoca para extraordinárias. Perfeito. E a participação dos conselheiros é fantástica. Nós somos muito, muito gratos pelo grupo que hoje compõe o conselho. Todos os conselheiros sempre estão disponíveis e assim com vontade de que as coisas realmente aconteçam. Inclusive, eu considero o maior êxito do nosso conselho é que a gente conseguiu esclarecer para a comunidade que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa não é nem um pouquinho semelhante ao Conselho Tutelar. Nós somos conselheiros, como eu falei, para fiscalizar as ações, não jamais para interceder junto à comunidade sob qualquer aspecto. A gente, sim, recebe informações quando as pessoas nos procuram e a gente orienta e encaminha para o órgão capaz. No caso, assim, a básica, que é no CRAS, né? Quando é uma orientação, uma busca, e quando é um caso assim mais... uma necessidade, como é hoje o combate à violência, a gente encaminha para o CRES. Perfeito. E por aí a gente Quando vai é que é a próxima reunião? A próxima reunião é agora, no mês de junho ainda. No mês de junho ainda, perfeito, muito bem. Quem participa são os coordenadores. Os conselheiros. Os conselheiros. Os conselheiros, e sempre que necessário, a gente convoca pessoas ou autoridades, no caso, que se fazem necessário para a discussão daquele assunto. Mas as reuniões, elas são abertas a toda a comunidade. No caso, assim, quem quiser assistir a reunião, só não tem direito não se manifesta, mas... a voz, nem voto, no caso, mas todos são convidados. São quantos conselheiros? O nosso conselho é composto por 10 pessoas. 10 pessoas. 10 pessoas. Normalmente participam os 10? Ultimamente, a gente tem tido 80%, de 70% a 80%, e bem frequentemente 100%. Que legal. Já tem pauta para a próxima reunião? Algum assunto de pauta, ou a pauta ainda vai ser montada para a próxima reunião? A próxima pauta provavelmente seja a prestação de contas. Uma delas, que eu lembro agora no momento, é a avaliação da prestação de contas da segunda parcela do recurso que no ano passado foi disponibilizado para o Lar Santa Rita, e como houve alguns probleminhas na hora da prestação de contas, a gente teve que fazer um termo aditivo o valor, e ele só está sendo... só foi efetuada a prestação de contas agora. Daí a comissão de avaliação ainda está se pronunciando.
Aí, no próxima reunião, a gente apresenta Deve o conselho para aprovação. A reunião ocorre normalmente no centro administrativo? Tem um local específico? A reunião é na sala de reuniões do CRES. Do CRES. Perfeito, muito bem. Eu vou ter que fazer um intervalo comercial, porque nós temos ainda a presença aqui da Carla, que é coordenadora e psicóloga do CRES, da Natana, que é coordenadora do CRAS, e que vão também tratar desse tema, a questão do idoso, especialmente focando nesse Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Né? Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência do seu programa Variedades, em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero e disponibilizando uma oportunidade de vaga para vendedor de máquinas e implementos aqui em Tupã. Cadastre o seu currículo no site vagas.cevale.com.br. Rede de Farmácias São João, promoções para toda a família. Na maior rede de farmácias do sul do Brasil, você encontra o sabonete Rexona, o antibacterial. Leve 4 por apenas R$ 1,99 cada nas 1000 lojas da São João. E Teseus 30, que você encontra nas versões masculino Pegasus, feminino Afrodite, das farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. Um rápido intervalo com a presença aqui da Carla Chelatiolin, da Natana Moreira, da Regina Andreata, destacando o Dia Internacional de Combate de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No bloco anterior, né, nós tivemos aí, através da presidente do Conselho Municipal do Idoso, né, que nos falou aqui a Regina Andreata, falando dessa data, da importância dela, também das ações que o Conselho realiza, a forma como ele faz. A Carla Chelatiolin, coordenadora e psicóloga do CREAS, pode nos falar também, Carla, quais são os tipos de violência contra o idoso que mais vocês encontram ou que recebem aqui em Tupanciretã por parte da nossa comunidade? Bom dia, Carla. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes. Esse tema é de grande relevância, né? A gente tem recebido bastante encaminhamentos para acompanhar idosos em situação de violência, dentre elas a violência psicológica, a violência física, a violência sexual contra idoso também acontece. O que também tem chegado com bastante frequência é violência patrimonial. É quando familiares ou pessoas de vínculo dos idosos utilizam, então, dos seus benefícios, das suas aposentadorias, não em prol do idoso, e sim em prol de si próprio. A violência psicológica, ela é mais difícil de identificar, porque ela não tem marcas, né? E um dos grandes desafios que a gente tem nos atendimentos que a gente faz, porque o nosso trabalho é olhar para esse idoso, mas também poder entender com a família como está sendo esses cuidados com esse idoso. E um dos grandes desafios que a gente tem é muitas vezes a dificuldade, tanto financeira muitas vezes, ou afetiva, de dar o suporte para o idoso quando ele precisa, ou por uma questão de saúde, ou por uma limitação do idoso, e aí precisa do suporte do familiar, né, nos cuidados desse idoso, o quanto muitas vezes a gente precisa conversar com esses familiares, sensibilizar da importância de cuidar do seu idoso. Então, isso é uma das grandes demandas que a gente tem. E a gente sempre reforça de que, às vezes, as pessoas buscam o Conselho Municipal da Pessoa Idosa para fazer uma denúncia de que o idoso está sendo maltratado. A gente sempre está reforçando, e ele é oportuno colocar. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa não faz o trabalho como o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar tem conselheiras, 5 conselheiras, né, para atender crianças e adolescentes. O Conselho Municipal do Idoso não faz essa função. Então, hoje dentro do município, se algum idoso está passando por alguma violação de direito, é o setor do CRES, que fica ao lado da prefeitura, tem uma equipe técnica para dar o atendimento e o suporte. E quando não há uma situação de violação, mas daqui a pouco o familiar precisa de uma orientação para que não se chegue numa violação, tem uma equipe técnica daí no setor do CRAS para fazer esse trabalho. Uhum. Então a gente percebe assim que na rotina muitos procuram o Conselho do Idoso. A gente sabe que anteriormente se fazia esse trabalho, né? Às vezes do próprio
presidente do conselho atender os casos de forma individual. Só que tem uma equipe especializada onde a gente vai entender o contexto da família, porque muitas vezes também estão fragilizados, porque depende do contexto do idoso, né? Demanda muitos cuidados. Então, às vezes, a gente também precisa fortalecer a família para cuidar muito bem desse idoso, né? Ou muitas vezes sair da situação de violência. Uhum. Quais as situações de violência mais comuns, assim, que vocês recebem lá? Violência psicológica e a violência patrimonial. Essa é a mais frequente. E como é que isso chega até vocês? Normalmente através do próprio idoso, de familiares a ele ou de pessoas que convivem com ele? A gente percebe que vem, às vezes, por própria espontaneidade, né? As pessoas têm nos procurado para buscar orientação dos próprios familiares que cuidam do idoso. Alguns também vêm pelo Disque 100, que é um contato importante, que as pessoas podem fazer essa denúncia no Disque 100. A gente fala que o Disque 100, esse telefone vai dar lá em Brasília, lá nos direitos humanos. Mas tem uma equipe treinada, especializada para receber a denúncia e depois o órgão encaminha, sim, ou para o setor do CRES, ou para a promotoria, ou para a delegacia, é encaminhado para os setores. Mas a gente sempre reforça, Miguel, o quanto é importante de que se alguém em algum momento fizer uma... A gente sempre fala que a gente não gosta da denúncia, da palavra denúncia. Mas quando uma pessoa quiser fazer uma informação daquilo que está observando ou que tem constatado alguma situação de negligência ou violência contra idoso e não quiser vir até os órgãos, né? Por exemplo, o CRAS, o CRES ou às vezes até o posto de saúde, né? Isso também pode ser feito, a informação, mas quer fazer essa informação, por exemplo, pelo Disque 100, é muito importante o máximo de detalhes possível. Porque às vezes chega para nós informações muito superficiais. E para nós, equipe, que muitas vezes depois vamos lá fazer o trabalho, poder entender o contexto da denúncia, quanto maiores informações para nós é muito importante. E um outro ponto, Miguel, que eu quero trazer, que a gente observa, é que às vezes, e isso já foi falado em treinamentos que a gente foi, idosos morarem sozinhos não é uma violação de direito quando esse idoso quer morar sozinho e está em condições de morar sozinho. Muitas vezes as pessoas chegam até nós caracterizando isso como uma violência. Ah, mas o idoso mora sozinho. O idoso não pode morar sozinho. O idoso, sim, pode morar sozinho quando ele se sente em condições, está em aptas condições laborais, assim, diárias. O idoso, sim, pode morar sozinho, tem que ter essa autonomia, e isso é importante emocionalmente. Então, a gente às vezes reforça porque tem chegado para nós denúncias, informações de que idosos moram sozinhos. Aí, claro, a gente vai lá verificar e às vezes são idosos, né, tendo a sua autonomia. Perfeito. E o quanto isso é importante, né? Só para a gente deixar claro, como é que se caracteriza oficialmente idoso a partir de 60 anos? A partir de 60 anos. A partir de 60 anos é considerado legalmente idoso. Isso. Né? Perfeito, muito bem. Bom, está aqui junto conosco também a Natana Moreira, que é a coordenadora do CRAS, né? E, Natana, a Carla colocou algumas situações mais comuns aqui em Tupanciretã de tipos de violência. Como se prevenir, como fazer uma prevenção disso, ou como agir no caso dessas violências estarem acontecendo no próprio idoso ou nos familiares, enfim. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Carla. Bom dia, Regina. Bom dia a todos os rádio-ouvintes, web-ouvintes, em especial aos nossos colegas da Secretaria de Desenvolvimento Social que estão nos ouvindo também. Um abraço para eles. Bom dia lá para eles. Bom dia. Então, Miguel, lá no CRAS nós temos a função protetiva da família, né, a prevenção. E a partir disso, nesse ano, nós focamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS à pessoa idosa.
E a partir desse viés, nós temos a colega Andressa, né, nossa psicóloga do CRAS, que ela é a técnica de referência dos grupos do Serviço de Convivência para Idosos, e junto com a equipe do Serviço de Convivência, eles desempenham alguns grupos. E lá naqueles grupos, através do fortalecimento de vínculos, a gente promove, então, o enfrentamento à violência, o processo de envelhecimento, tudo isso voltado com... Por exemplo, o projeto Reviver, né, Regina, que nós temos em parceria com o Conselho do Idoso, que é um projeto em que a gente tem 3 grupos com 60 idosos com atividades físicas durante a semana, onde eles promovem a qualidade de vida através de atividades físicas e o acompanhamento da psicóloga com ações voltadas ao envelhecimento saudável. A partir disso, a gente identifica as vulnerabilidades do grupo, dos envolvidos, as potencialidades e possíveis encaminhamentos que sejam pertinentes e acompanhamento da família. Então, temos esse aberto a toda a comunidade e com um olhar mais sensível ao processo de envelhecimento. Por isso, então, quando a colega psicóloga ela assumiu aqui nesse ano, nós colocamos ela como técnica de referência, porque foi muito falado, inclusive, nesse seminário promovido pelo governo do estado sobre o pós-pandemia, né, que a gente enfrentou a solidão, os idosos enfrentaram a solidão e aí estão se reinventando no pós-pandemia e o Serviço de Convivência, então, abraçou isso e a partir de agora nós começamos, nesse mês, a caminhar com os lares do município também. Então, a nossa psicóloga ela vai promover semanalmente grupos de convivência dentro do Lar Santa Rita e também no Laura Brum, para com esse objetivo a gente fazer com que os nossos idosos tenham maior qualidade de vida e nesses espaços eles tenham espaços de escuta no formato grupal e, se necessário, individual para esses acompanhamentos. Uhum. Também o CRAS promove os encaminhamentos a toda a rede, né? O idoso e o familiar, ele é acompanhado no CRAS. A partir disso, se a gente identifica que é necessário encaminhamento para o CREAS, para as colegas fazerem um atendimento mais especializado na questão da violência, em que esse idoso já se encontra em situação que ele é vítima de violência, essa pessoa idosa, né? A gente ainda está migrando nessa nomenclatura dos termos, então a gente... e aí as gurias fazem esse atendimento e também outros serviços, como a transferência de renda. É importante a gente colocar que nós temos o programa Bolsa Família, temos o encaminhamento do benefício de prestação continuada para a pessoa idosa acima de 65 anos no CRAS, de forma gratuita, com as assistentes sociais. Então, se esse idoso tiver essa demanda de renda e estiver na dúvida se eu tenho ou não direito ou quiser buscar essa informação, nos procure de forma gratuita. Eu reitero, a comunidade precisa saber que o CRAS faz os encaminhamentos ou media com o próprio INSS, que hoje, né, nós temos a nossa agência funcionando e lá a gente vai dar todas as orientações referentes àquela aposentadoria sem 13º, que as pessoas têm essa concepção. Então, talvez o BPC, a gente falando de forma técnica, não vai ter entendimento. Perfeito. Bem, isso pode ser feito pelo próprio idoso ou seus familiares. Eles, sim. podem estar fazendo nesse sentido. Os lares estão tendo essa presença, mas quem não está nos lares e gostaria de participar desses grupos que você citou, que são 3 grupos, ainda há possibilidade? Tem vagas? Como é que funciona? Sim, nós ofertamos 60 vagas, né, durante o ano. Os idosos podem procurar o CRAS, os grupos acontecem no Corujinha Aquarela. O Corujinha Aquarela é um espaço vinculado ao CRAS, onde a gente tem os atendimentos coletivos. Então, podem nos procurar, podem procurar a equipe que é referência desse serviço. Vai chegar no CRAS, vai ter o acolhimento e o CRAS, nosso próprio CRAS já tem o nome Casa das Famílias. Então, essas famílias vão ser acolhidas, ouvidas e aí a gente vai fazer esses encaminhamentos. Os grupos, eles têm sim algumas vagas e independente de renda, é importante a gente colocar. Sim, a gente está falando de vínculo e de violência, né? Uhum. Então, desmistificar que o CRAS ou o CREAS ou a política de assistência social, ela vem só ao encontro das famílias em vulnerabilidade econômica. Mas sim, vamos fortalecer os nossos idosos. Acho que esse é o foco e por isso a gente está aqui hoje. Essa é a minha próxima questão, né? Se havia necessidade de ser do Cade Único, ter alguma coisa, tem vulnerabilidade financeira principalmente, não. É aberto para todo idoso, basta ter 60 anos ou mais.
convidamos os nossos idosos e a partir disso a gente dá as orientações necessárias, mas como eu coloquei, hoje o serviço de convivência ele não está embutido especificamente nas questões de renda e sim de vínculo. E a partir disso a gente vai olhar para a história de cada idoso de forma particular. Perfeito, muito bem. Tem noção de quantos são atendidos em Tupã? Idosos? Número de idosos que nós temos em Tupã ou de que vocês são procurados lá, não tem esse dado, né? Eu trouxe hoje o número específico de atendimentos coletivos que a gente faz com esse grupo, que é uma média de 90 idosos mês. Todos os meses? Todos os meses. 90 idosos? Com os grupos de atendimento coletivo, esses que eu te mencionei. É bastante gente, né? É bastante. Tu vê. Bom, e essas pessoas, isso tem crescido ano a ano? Quanto tempo tu está acompanhando isso? Então, na coordenação do CRAS, aproximadamente 1 ano e 7 meses, e aí a gente começou com esses grupos nesse período. O projeto Reviver iniciou no ano passado. Ouvindo as demandas, eles identificaram que precisavam ter mais atividades, a gente expandiu as atividades, então tem mais de uma vez na semana. E agora, então, recém começamos com os lares do município. Mas o foco grupal, o serviço de convivência para idosos, ele sempre existiu. Ele parou durante a pandemia, certo. E agora nós focamos com esses projetos, mas eles sempre aconteceram. Perfeito. Bem, nós estamos conversando com a Natana Moreira, com a Regina Andriata, com a Carla Chelotti, destacando este dia que é considerado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mas que tem, através dessas instituições que estão aqui representadas, uma ação presente em Tupã-Ciretã já há um bom tempo e cada vez se aprimorando mais, né? A Bárbara Almeida Terra, nossa secretária, primeira-dama aqui. Estamos na escuta, ouvindo as explanações da nossa equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que atuam de forma humanizada e dedicada ao nosso público idoso. Parabéns pelo empenho de todos. A secretária Bárbara aqui está nos passando essa informação aí. A Marlúcia D'Ambrosio dá um bom dia, a Vilma Conceição Martins também, a Eluse Carvalho, enfim, audiências que estão nos saudando nesta manhã. Bom, são 10 horas com 19 minutos. Eu quero primeiro agradecer aí a presença aqui em nossos estúdios, nas nossas entrevistadas de hoje, né, que nos trouxeram mais detalhes sobre esse Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, né, tanto a Regina, que abriu os trabalhos aqui na condição de presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a Carla Chelotti Seolim como coordenadora e psicóloga do CRES, e a Natana Moreira, coordenadora do CRAS, que nos trouxeram um pouco de informações. E é claro que nesses poucos minutos não é possível a gente transmitir tudo o que é feito lá, mas pelo menos você tem uma boa noção de qual é a nossa realidade aqui em Tupã-Ciretã e de como isso é tratado por parte dos órgãos como o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, como o CREAS e o CRAS, aqui de Tupã-Ciretã. Mas vou deixar o microfone à disposição. Natana, Carla, Regina, mais algum detalhe? Natana, mais alguma coisa? Não, eu gostaria de agradecer o espaço, colocar o CRAS, a Secretaria, sempre à disposição e dizer que estamos com um novo horário de funcionamento, né, Carla? Isso é importante. Miguel, nós identificamos enquanto serviço a necessidade de expandir esse horário e nos adaptarmos, então estamos funcionando das 7h30 às 12 horas e da tarde das 13h30 às 16h30. Então, convidamos a comunidade a qualquer dúvida nos procurar, que os nossos serviços estão à disposição nesse horário. E coloco à disposição as minhas colegas, agradeço por compartilhar esse espaço com elas. Isso tanto o CRAS quanto o CREAS, esse horário? Os dois serviços. Sim, os dois serviços. Carla, mais algum detalhe, por favor? Agradecer sempre a oportunidade da gente estar trazendo um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que ele é de extrema importância para a comunidade, que a comunidade, em qualquer momento que precisar, a gente sempre fala que a Secretaria como um todo está à disposição de quem dela necessitar, né? Então, de fato, assim, nos procure. Às vezes a pessoa precisa só, às vezes, de uma escuta e de uma orientação. E isso muitas vezes vai fazer uma grande diferença, principalmente na vida de um idoso. Então, obrigada, Miguel. Eu que agradeço. Regina, mais algum detalhe, por favor? Bom, agradecer especialmente as nossas equipes de trabalho, né? Em nome da Natana e da Carla, agradeço a todos os demais colegas, inclusive no setor da habitação, da área da saúde. Sempre que nós, conselheiros, precisamos, fomos sempre muito bem atendidos. Equipes comprometidas com a comunidade e com as necessidades que chegam até nós. O nosso muito obrigada
e colocar o Conselho à disposição para qualquer orientação, esclarecimento que estiver na nossa competência. Obrigado, Regina Andreatta, obrigado a Natana Moreira, a Carla Charlotte Chiolin, que participaram na manhã de hoje aqui da edição do seu programa Variedades. Matheus Moreira está colocando parabéns a essa equipe que faz um excelente trabalho, está o testemunho aqui da nossa audiência que está nas plataformas da Tupã. Bom, são 10h22, vamos a um rápido intervalo comercial, eu já retorno com as últimas informações da edição de hoje do seu programa Variedades.